A graça e a paz de Cristo Jesus seja na vida de todos os irmãos. Deus os abençoe. Mais uma vez é um prazer estar aqui. É uma alegria estar junto com os irmãos. Eu quero fazer uma leitura que está aqui no livro de 2 Crônicas. Capítulo 29. Segunda Crônicas, capítulo 29. Ele é um texto um pouco extenso, mas nós vamos ler algumas partes aqui, alguns versículos, né? Para que a gente compreenda a relação daquilo que Deus quer nos dizer nessa noite, segundo o que foi preparado aqui. Todos acharam? Vamos ler então. Diz assim o texto: Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e 29 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. E fez o que era correto aos olhos de Deus, conforme tudo o que fez Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa de Deus e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental e disse-lhes: Ouvi-me, levitas, agora. Santificai-vos e santificai a casa do Senhor Deus de seus pais, e tirai toda a impureza do santo lugar. Pois infiéis foram nossos pais, e fizeram mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e viraram seus rostos do templo de Deus, e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as velas, e o incenso não acenderam, e o sacrifício não sacrificaram no santo lugar, para o Deus de Israel. E foi a ira de Deus sobre Judá e Jerusalém, e os deu para terror, para espanto e para escárnio, como vós o vedes com os vossos olhos. Eis que caíram nossos pais à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres são prisioneiros por causa disto. Agora, de todo o meu coração, desejo fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que desvie de nós o ardor de sua ira. Filhos meus, agora não sejais negligentes, pois vos escolheu Deus para estardes diante dele para o servir, e para serdes para ele ministros e queimardes incensos. Versículo 15. Ajuntaram seus irmãos e consagraram-se, e vieram conforme a ordem do rei, segundo as palavras de Deus, para purificarem a casa de Deus. E vieram os sacerdotes ao interior da casa de Deus para a purificar, e tiraram toda a impureza que encontraram no templo de Deus e no pátio da casa de Deus. Os levitas a tomaram e a levaram para fora ao vale de Cedron. E começaram no primeiro dia do primeiro mês a santificá-la. E no 8º dia do mês vieram ao alpendre e santificaram a casa de Deus durante 8 dias. E no 16º dia do primeiro mês acabaram. Então vieram ao interior do palácio ao rei Ezequias e falaram: Purificamos toda a casa de Deus, o altar do holocausto e todos os utensílios, e a mesa da proposição e todos os seus vasos, e todos os vasos que lançou fora o rei Acás em seu reinado, na sua infidelidade. Temo-los preparado e santificado, e eis que estão diante do altar. E levantou-se Ezequias, o rei, e reuniu os ministros da cidade, e subiu à casa de Deus. Amém? Muito bem, vamos orar então. Santíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por esta comunhão que o Senhor nos permite desfrutar mais uma vez nesta noite. Sobretudo, ó Deus, nós oramos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez
cultuar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, adorar ao Senhor que é digno de toda a glória. Pai, nesta hora nós pedimos ao Senhor que toda a nossa atenção seja voltada à Tua palavra, que o nosso coração e nossa mente estejam preparados, estejam guardados em Ti. E que a palavra do Senhor, que é a preciosa semente, venha, Senhor, cair sobre terra fértil em nosso coração. E o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nos dê luz sobre esse texto, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esses dias eu estava assistindo um programa da cultura que chama Roda Viva, e um programa de entrevistas, né? O entrevistado fica no meio e ao seu redor ficam ali alguns jornalistas, algumas pessoas ali fazendo algumas perguntas. E o senador Cristóvão Buarque era o entrevistado da noite. E foi feita uma pergunta a ele sobre o fato dele ser presidenciável em 2018, né? E o jornalista perguntou se ele aceitaria ser presidente em 2018. E ele disse: eu aceitaria se fosse indicação do meu partido, né? Aceitaria sim. Mas eu não gostaria de ser um presidente simplesmente por ser. Eu gostaria de ser um presidente que mudasse todo esse cenário, toda essa história. E ele disse uma frase que eu fiquei martelando, essa frase ficou martelando por uns dias na minha cabeça, né? Ele disse o seguinte: eu não estou atrás de currículo, eu estou atrás de uma biografia. E eu achei interessante isso que ele disse. E eu comecei a pensar pela visão espiritual das coisas, não é? E qual a diferença entre currículo e biografia? Qual a diferença que existe entre os dois, já que ele citou essas duas coisas como sendo coisas antagônicas, coisas diferentes? Primeiramente, o currículo, ele vai falar sobre algum aspecto da nossa vida. O currículo, ele tem algumas informações da nossa vida mais relacionadas à área profissional, aquilo que me compete no sentido profissional. Tem algumas informações pessoais, mas ele fala parte da minha vida, uma parte bem pequena da minha vida. Eu posso colocar algumas informações ali, mas alguns cursos que eu fiz, que vão me ajudar, que vão me dar mais informações sobre a minha capacitação. Mas não vai além disso. É evidente que quando ele falou isso, ele estava dizendo a respeito de pessoas que estão em busca de algo mais. E a biografia não. A biografia, ela vai mostrar de uma forma muito mais ampla a minha vida em vários aspectos. A biografia, quando nós estudamos a vida de alguém, às vezes quando fizemos algum trabalho na escola, ou fazemos algum trabalho na faculdade, ou alguma pesquisa sobre a vida de alguém que foi influente, nós vamos conhecer um pouco mais da vida da pessoa que nós vamos procurar saber, vamos pesquisar, e dentro desse ponto de vista, algumas informações elas são relevantes, são importantes na vida dessas pessoas. Por exemplo, a influência que essa pessoa exerceu sobre outras pessoas, sobre uma nação, sobre um grupo de pessoas, a vida da pessoa de uma forma muito mais abrangente e a maneira que ela viveu. De maneira que a biografia, ela traz uma relevância na história. Ela marca a vida da pessoa, ela marca um determinado ponto na história, e é isso que esse senador quis dizer. Para ser um presidente por ser, eu não estou interessado. Eu quero ser alguém que faça a diferença. Eu quero ser alguém que tenha relevância, que marque a história. Então, esse questionamento me trouxe à mente um personagem da história da Bíblia, que pudesse ter marcado a sua história. E, em se tratando de relevância, nós vamos nos lembrar de muitas pessoas, fora do contexto bíblico agora,
lembrando de algumas pessoas que imediatamente fizeram a diferença e a gente se lembra. Por exemplo, alguém que tenha sido muito conhecido na história do Brasil atual e que, por exemplo, tenha sido importante no esporte, que tenha muito, que a gente lembre imediatamente quando se trata de esporte. Quando nós ouvimos aquela marcha da vitória, né? Tan, 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 tan. Tinha pedido para o tecladista lá, mas não sabia. O que você vai se lembrar? De quem você vai se lembrar? Ayrton Senna. Quem falou Barrichello aí? Está desinformado, hein? Olha, Barrichello foi um grande piloto. Ele teve muitas vitórias. Teve muitas conquistas. 10º lugar, 18º lugar. Chegou até o final. Teve algumas vitórias. Mas tudo isso é currículo. Tudo isso é currículo. Foi um excelente piloto. Alguém defendeu ele na internet com razão. Por suas conquistas. Por desempenhar um bom papel. Mas quando se fala de Fórmula 1, nós vamos imediatamente nos lembrar de Ayrton Senna. Porque foi Ayrton Senna que inspirou a nação nos domingos de manhã. Porque quando a gente assistia a corrida, e o Ayrton Senna, com a sua maneira arrojada de pilotar e fazer as ultrapassagens e conseguir o pódio, era ele que trazia para nós a sensação de que a gente venceu junto com ele. Porque ele inspirou a nação. Porque ele trouxe emoção para a nossa vida. Então era muito gostoso, domingo de manhã, assistir a corrida quando tinha Ayrton Senna. Infelizmente morreu tragicamente, mas a sua história ficou marcada até hoje. Foi alguém que marcou a sua história com um legado de vitórias, de ultrapassagens, de corridas excepcionais, emocionantes, coisas que marcaram a nação na área do esporte, que diferenciaram ele entre outros pilotos. Alguns pilotos até tentaram, chegaram até próximo, mas Ayrton Senna marcou a história. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe uma diferença entre alguém que traz esse tipo de inspiração. E quando nós pensamos em biografia, nós vamos pensar em alguém que fez a diferença, que trouxe relevância à sua história de vida, que motivou pessoas, que inspirou pessoas, que de alguma forma a sua passagem por aqui, ela foi diferente de outras pessoas. Ela teve algo diferente, algo a mais. E dentro desse ponto de vista, agora trazendo para o contexto bíblico, eu me lembrei dessa história do rei Ezequias. E se a gente olhar para a história de Israel no sentido geral, Reino Norte e Reino do Sul, ou até mesmo antes da divisão, Israel teve 43 reis. 3 reis antes da divisão. Foram os 3 principais reis. Saul, Davi e Salomão. Fora isso, entre Judá e entre Israel, capital Jerusalém e capital Samaria, foram 40 reis. Dentre esses 40 reis, 10 foram os 10 reis mais bem-sucedidos. Mas se a gente ainda peneirar esses 10, vão sobrar ainda alguns poucos que foram fiéis a Deus, que permaneceram, porque alguns até começaram bem e terminaram mal. Mas dentre esses 10, Ezequias está entre um dos principais, que foi alguém que trouxe relevância para a história de Israel, para a história do povo de Deus. Ezequias, nós lemos aqui a maneira em que ele começa a governar. E se nós pensarmos por esse ponto de vista espiritual, de como nós enxergamos hoje a igreja, que nós enxergamos hoje o contexto igreja, o contexto vida espiritual, nós temos que pensar em uma vida que tenha essa importância que foi ressaltada por Ezequias. Porque Ezequias, quando ele começa o seu governo,
com 25 anos de idade, nós lemos aqui, um jovem ainda, ele vai fazer uma coisa que me impressiona. Logo no primeiro mês, ele começa a mudar a estrutura de culto que estava presente naquele momento em que ele assume o seu reinado. E a Bíblia fala uma coisa interessante aqui, a respeito da influência de alguém. Como a relevância da vida de alguém pode influenciar a nossa vida, pode influenciar a vida de alguém que deseja fazer a diferença. Embora Ezequias fosse filho de Acás, que foi um péssimo rei, que foi alguém que marcou a sua história de uma péssima maneira ou de uma forma negativa, o texto vai dizer aqui, é evidente que no contexto judaico, essa forma de escrever fala sobre descendência, fala sobre a origem, mas o texto diz assim que ele fez o que era correto aos olhos de Deus, conforme tudo o que fez Davi, seu pai. A referência do tipo de reinado, do modelo de governo, do modelo de governo de justiça, do reinado de justiça, pelo qual Ezequias se inspirou e foi buscar, foi o modelo de Davi. Foi aquilo que representava o tempo de glória, os tempos áureos. Nós sabemos que Davi amava a Deus. A forma de Davi adorar a Deus está expressa em salmos, cânticos, nas suas ações, nas suas atitudes. Então, quando Ezequias assume o trono, aos 25 anos de idade, ele tem na sua cabeça, ele tem no seu projeto, ele tem no seu coração um modelo de governo pelo qual ele se inspira, pelo qual ele deseja caminhar para assumir o trono e governar a nação. A primeira coisa que marca essa posição de Ezequias é que diante de uma oportunidade, nós precisamos tomar uma decisão. Não é assim? Tem um teólogo chamado J. Sidlow Baxter, eu não sei se é assim a pronúncia, mas deve ser. Aí ele foi questionado certa vez qual a diferença entre oportunidade e obstáculo. E ele disse, a diferença entre oportunidade e obstáculo é a nossa atitude diante dele, diante do obstáculo. Uma oportunidade sempre vai ter uma dificuldade, ele disse. Mas uma dificuldade sempre vai trazer uma oportunidade. Então é a minha decisão. Outros reis tiveram a mesma oportunidade ao assumir o trono e diante daquela oportunidade que eles tiveram, eles fizeram as suas escolhas. Ezequias, ele tem que tomar uma decisão. E a sua decisão já estava planejado, ele já tinha em mente a forma dele governar segundo aquilo que ele conhecia da história de outros reis. Esses dias eu estava falando sobre a conquista de Jerusalém pelo rei Davi. E é fantástico, é maravilhoso você ver como alguém toma uma decisão que marca a história. Quando, pela terceira vez, Davi é ungido rei. E agora as tribos se unem e dizem para Davi, Davi, nós queremos que você seja nosso rei sobre todo Israel. A primeira decisão de Davi é conquistar a fortaleza de Jebus, que era Jerusalém. E é fantástico a maneira que ele conquista essa fortaleza. Havia um canal de dentro de Jerusalém que saía para fora da cidade. E os jebuseus, eles debocharam de Davi e disseram, olha, se você derrotar os cegos, os coxos que estão aí na entrada, pela entrada aí da fortaleza de Jebus, você toma a cidade. Nós vamos deixar que os coxos e os cegos, eles deem conta de você. Davi planeja, entra por dentro de um túnel, e ele entra por um lugar estreito, por um lugar
os seus soldados, melhor dizendo, entram por um lugar estreito. E eles vão caminhando por aquele lugar estreito. Derrotam aqueles que, colocados de uma forma geral, eram pessoas que eram pessoas deserdadas, pessoas que estavam ali para proteger por uma migalha, por alguma coisa que alguém desse para eles. E Davi entra e toma a cidade de Jerusalém e estabelece Jerusalém como a cidade do grande rei. É um rei que marcou a sua história. Então Ezequias, quando olha, buscando uma referência da maneira que ele quer viver, da maneira que ele quer governar, ele foca na maneira que Davi governou a nação. Quando alguém toma uma decisão como essa, que quer trazer relevância à sua história, ele não está pensando só nele. Seria uma forma muito egoísta de pensar. Mas quando alguém quer marcar a história e influenciar outras pessoas, é evidente que isso vai contagiar outras pessoas, que isso vai marcar a vida de outras pessoas. Então, Ezequias não está pensando só nele. Ele assume o trono e logo no primeiro mês, ele já começa a mudar todas as coisas. Vocês prestaram atenção no texto quando diz aqui que logo no primeiro mês do seu reinado, ele abriu as portas da casa de Deus e as reparou? Ele começa a restaurar a adoração em Jerusalém, ele começa a restaurar o culto novamente a Deus. Então, todas as obras, tudo aquilo que ele fez, que ele começou a fazer, ele não fez sozinho. Veja que depois ele traz os sacerdotes e levitas, no versículo 4 diz isso, e transmite a eles qual era o seu desejo. Ele diz o seguinte: santificai-vos, santificai a casa do Senhor, Deus de seus pais, e tirem toda a impureza do santo lugar. Ele começa a mudar a estrutura daquilo que havia até ali. Muitos reis permitiram que a idolatria, que a imundície entrasse pela nação, e por isso a ira de Deus se voltou para o povo, e eles continuavam vivendo dessa mesma forma, nesse mesmo comodismo. Mas alguém que quer mostrar alguma coisa diferente se incomoda com isso. O Luciano leu aqui há pouco o livro de Romanos capítulo 12, não é? E no versículo 1, ou no versículo 2, não me lembro agora, acho que versículo 1, né? Fala sobre nós não nos conformarmos com este mundo, mas mudar, tomar a forma de Cristo, não do mundo. Transformar a nossa vida, transformar a nossa mente, a nossa maneira de viver, nos santificando, nos apresentando como sacrifícios, mas mudando as nossas atitudes, tomando decisões que vão mudar a nossa história. O cristianismo, ele marca a história por causa de atitudes que foram tomadas, que reverteram situações terríveis. E ele caminhou durante muitos anos, séculos, transformando a vida do ser humano. Onde a impossibilidade existia, o cristianismo muda a história. Nós temos trabalhos sociais e nós vemos pessoas sendo transformadas por causa da ação do cristianismo, quando se faz uma escolha. O reino que Jesus ofereceu é um reino que começa de dentro para fora, mas é preciso mudar as coisas, mudar a adoração, mudar o culto. E Ezequias entende isso quando assume o trono. Ele começa a mudança, que aparentemente é uma mudança na forma como estava sendo prestado o culto. Mas ele diz primeiro aos sacerdotes: santificai-vos. A mudança começa primeiro de dentro para fora. Jesus colocou uma bomba dentro do coração do homem e explodiu a Babel que estava lá dentro. Quando ele disse: o reino de Deus é chegado, está entre vós, está dentro de vós. Implodiu aquela Babel do orgulho, da vaidade, da corrupção, do egoísmo que existia dentro do homem.
que Satanás colocou para tentar colocar o homem no centro das coisas. Jesus vem e muda toda a história, porque essa transformação do reino começa de dentro para fora. E Ezequias começa uma mudança dentro do povo. Ele diz no versículo 6: pois infiéis foram nossos pais, e fizeram o mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e viraram seus rostos no templo de Deus, e lhe deram as costas, e também fecharam as portas do alpendre. Eles fecharam as portas da adoração, do lugar de adoração. Eles viraram as costas a Deus, se rebelaram contra Deus, rejeitaram a Deus. Uma nação, um povo que foi constituído para ser um povo para anunciar o Deus Todo-Poderoso, e eles desprezaram a esse Deus. Nós estamos estudando o livro de Romanos, e hoje nós estudamos o capítulo 9, e é impressionante tratar sobre a incredulidade de Israel. Impressionante tratar sobre essa questão da incredulidade de Israel, de como Israel rejeitou o Messias. Todas as promessas, todas as alianças, tudo que Deus fez e mostrou e deu sinais para que quando viesse o Messias, para que quando completasse, concluísse, consumasse a promessa em Cristo Jesus, o povo estivesse aguardando quando o Messias vem. Jesus falou abertamente sobre o fato dele ser o Messias, dele ser o enviado, da profecia se cumprir, quando ele cita Isaías. Jesus falou abertamente, mas eles rejeitaram, mas eles desprezaram. Mas, como eu estou falando de oportunidade, os gentios, os necessitados, os doentes, aqueles que não estavam envaidecidos, aqueles que não estavam orgulhosos, aqueles que, como aquela mulher cananeia, que procura Jesus por socorro por sua filha, ela busca Jesus e Jesus dá uma resposta ali para ela a respeito de não tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela tem uma surpreendente resposta. Ela diz, mas também as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos podem comer. Quer dizer, me interessa isso aí, me interessa esse reino, me interessa o que está sendo anunciado, porque eu estou necessitada, porque eu tenho uma necessidade que só o Senhor pode me dar, e eu reconheço isso. Aquilo que Israel não reconheceu, essa mulher necessitada das migalhas, vai até Jesus e diz, eu quero, eu preciso. Por quê? Porque os necessitados compreenderam. Até então a vaidade, o orgulho, a religiosidade, a tradição não tinha cegado os olhos dessas pessoas. E eles estavam necessitados e encontraram a esperança em Cristo. Então, Ezequias começa um trabalho de oferecer uma transformação. O seu reinado tem uma proposta de transformação. Começa de dentro para fora, mas ele começa a trabalhar toda a questão de adoração. Ele sabe, ele reconhece que é necessário voltar-se novamente a Deus. Meus irmãos, quantas pessoas nos influenciaram para o mal e nós fomos levados para o mal? Agora é momento de nós sermos influenciados pelo bem. Quais pessoas têm nos influenciado ou o que nos tem influenciado nestes dias? Porque nós estamos vivendo um contexto parecido. Nós estamos vivendo um contexto onde muitas coisas estão aí influenciando até mesmo aqueles que estão dentro de uma igreja. Estão sendo oferecidas muitas vantagens, estão sendo oferecidas muitas portas largas. Mas lembre-se, Davi, ele entrou por uma portinha estreita para poder conseguir ter uma vitória. Eu conheço a história de um homem que mudou a história da Inglaterra
pela influência de um homem. Esse jovem chamado... Deixa eu pegar uma água aqui. Esse jovem chamado George Miller, que nasceu na Alemanha em 1805, ele veio de uma família onde havia até princípios cristãos, mas o pai era um pai que tratava esse jovem como um garoto mimado, e quando não dava dinheiro, não dava muito dinheiro para ele, dava bastante dinheiro para ele, ele também roubava do pai. O pai era um cobrador de impostos lá, e ele roubava dinheiro do pai. Viveu uma vida onde roubava, se prostituía e não ligava para nada, até os seus 20 anos. Quando ele começa a estudar numa faculdade, ainda na Alemanha, ele começou a aprender muita coisa, era uma pessoa que acabou se dedicando bastante, aprendeu hebraico, latim, outras línguas, inglês, mas ainda vivia uma vida promíscua, acabou sendo preso, e um dia foi convidado para uma reunião de oração, um culto em casa, e nessa reunião ele viu que havia uma diferença entre aquelas pessoas, na leitura, no compartilhar da palavra, nas orações. E ele foi tomado por um temor e uma convicção do seu pecado, e naquele dia ele se converteu. E ele entendeu o que era o Evangelho. E ele começou a viver uma vida diferente, e começou a lecionar junto com um amigo que ele conheceu, começou a lecionar e fazer um trabalho de evangelismo de missões para os judeus. Mas em determinado momento da sua vida, ele foi para a Inglaterra, e lá, e ainda estudando e lecionando, ele conheceu um amigo, e esse amigo levou até um outro amigo. Disse: olha, você precisa conhecer essa pessoa. Esse senhor era um dentista, e ele abriu mão de tudo para viver uma vida de entrega para Deus. E ele ficou impressionado com os testemunhos desse homem, ficou impressionado com a forma de viver desse homem na dependência de Deus, alguém que abriu mão de tudo para viver para Deus. E ele disse: é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero. Ele já era pastor de uma igreja, mas ele abriu mão, e esse homem chamado George Miller, ele começou um trabalho observando que no período em que ele viveu na Inglaterra, depois da guerra, muitas crianças estavam nas ruas, muitos órfãos, muitas crianças para as ruas, e ele começou a trabalhar com orfanato, começou a levantar orfanato para trazer essas crianças. Ele foi conhecido como o ladrão das ruas cruéis, porque associaram o fato dele ser ladrão quando era pequeno, mas agora ele roubava no sentido de trazer as crianças, não roubar no sentido literal, mas pegar as crianças das ruas e trazer para dentro dos orfanatos. Foram muitas crianças, mas o detalhe é que ele nunca dependeu do Estado, nunca dependeu de pedir para ninguém. Ele orava a Deus, e Deus ia dando o que ele precisava para levantar o orfanato, para cuidar dessas crianças, sempre orando a Deus, pedindo a Deus. Ele nunca teve a intenção de buscar na política, de buscar recursos com empresários, nunca. Orando a Deus, esse homem foi conseguindo fazer esse trabalho. Deus sempre dava. Era um homem que orava constantemente. A sua história se resume em que, ao final da sua vida, a história mostra que 5 orfanatos foram levantados na oração, confiando em Deus. Mais de 2.000 crianças foram atendidas. Às vezes,
não tinha o pão das crianças para o café da manhã. Ele orava a Deus. Pouco antes do café, das crianças serem chamadas para o café, o alimento chegava. Em uma ocasião, um amigo dele foi convidado para sua casa, um pastor conhecido, amigo dele, e eles conversaram durante a noite. E durante a noite ele compartilhou esse assunto com o seu amigo. Disse: olha, nós não temos o pão para amanhã cedo. Ele disse: mas não tem nenhum lugar agora aberto para buscar. Ele disse: não precisa. Nós oramos agora. Amanhã Deus vai dar. No outro dia cedo o pão chegou, o alimento chegou para o café da manhã. Ao final da sua vida, ele começou a sair para pregar em outras nações. 42 nações. Esse homem viajou pregando, falou para mais de 3 milhões de pessoas, pregando o evangelho aos 77 anos de idade. Pregando. Numa das ocasiões, indo para o Canadá. Ele tinha um compromisso em Quebec. E o nevoeiro era intenso. E ele estava no navio, o comandante disse: nós não podemos seguir adiante. Ele disse: mas como isso? Eu tenho um compromisso, na quinta-feira eu tenho que estar lá em Quebec. Ele disse: mas eu conheço isso, não dá para a gente seguir adiante, é arriscado demais. Ele saiu, foi à frente do navio e começou a orar a Deus. E ele diz que a sua oração foi uma oração como de uma criança: Senhor, tira esse nevoeiro, porque eu preciso ter o meu compromisso lá, eu preciso levar a tua palavra. Daí a pouco o nevoeiro se dissipou. E o homem disse: que homem louco é esse? Quem é esse homem? Doido. E na quinta-feira, como havia sido marcado o seu compromisso, ele estava lá para assumir aquilo que ele tinha combinado. Esse homem foi influenciado por uma pessoa que disse a respeito de viver segundo a vontade de Deus. E ele mudou a história da Inglaterra. Hoje, até onde se conta a história, até onde se conhece a história atual desses orfanatos, em Bristol, na Inglaterra, mais de 20 mil crianças foram atendidas e cuidadas por esses orfanatos. Uma história incrível. Quando ele morreu, a Inglaterra parou. Muitas pessoas encheram a cidade para ver esse homem que fez da sua vida uma vida de relevância, de consagração a Deus. Sabe, talvez você esteja pensando: mas eu sou uma pessoa aqui de Bitinga, né? Cidade do bordado, não tenho... Eu estou falando de influência. Eu estou falando de algo que você pode fazer na sua vida, trazer para a sua vida e marcar a sua história. Mas não só a sua história, trazer relevância tal à sua história que você possa influenciar outras pessoas. Como é que nós temos influenciado o mundo? A palavra de Deus diz que Jesus disse que nós temos que ser sal e luz. O sal muda todo o aspecto da comida. Você pode pôr tempero, você pode pôr orégano. Gosto muito de coentro, gosto muito de comida com coentro. Tem gente que não suporta. Gosto muito de comida com coentro. Põe coentro, põe orégano, põe o que você quiser. Mas se você não colocar sal, não dá sabor. A questão é o quanto o Evangelho influencia, o quanto o Evangelho muda, traz diferença, traz transformação. O que eu estou falando a respeito de uma biografia, o que eu estou falando a respeito de uma vida relevante, é o quanto ela pode trazer alguma coisa para as pessoas que traga transformação, que produza transformação. E isso só é possível através do Evangelho. Isso só é possível através da palavra de Deus, do Evangelho anunciado, daquilo que Jesus fez, daquilo que Cristo fez por nós, do poder do Evangelho para a salvação daquele que crê. Ao ser anunciado, não só com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com a nossa postura, trazendo para a vida das pessoas uma expectativa
de que também pode acontecer na vida dela, de que também pode mudar na vida dela, de que é possível uma mudança, uma transformação. Quantas pessoas nós conhecemos que viveram vidas, nós estou vendo lá o nosso irmão diácono Pedro lá atrás, e o irmão Pedro, que de vez em quando gosta de parar ali e dar um abraço nele, ele conta o testemunho dele, não é? Que ele andava até armado, né? Não gostava de crente, e hoje está na porta da igreja ali, recebendo as pessoas e com amor. Meu irmão, essa transformação de dentro para fora, ela é possível por causa do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Alguma coisa que é incompreensível aos olhos humanos. O amor incondicional é uma coisa impossível aos olhos humanos. Quando nós falamos aqui da diferença entre currículo e biografia, nós vamos muitas vezes entender que pessoas estão realmente atrás de currículos extensos, ou de currículos que tenham importância pela capacitação delas, mas para que isso coloque elas em uma posição de destaque ou em uma posição de comodismo, onde a pessoa vai acreditar que a segurança dela está ali, naquele trabalho, naquela posição que ela alcançou, e vai ficar por ali. Mas quando se fala de uma vida relevante com Deus, a história muda. A história muda porque nós não estamos falando de coisas que são firmadas, que têm expectativa aqui nessa terra. Eu achei interessante, estudando o livro de Romanos capítulo 9, sobre Esaú e Jacó. E o autor do comentário bíblico, ele estabelece uma analogia entre Esaú e Jacó, como sendo Esaú a igreja que está buscando as coisas aqui da terra. Porque se nós olharmos para a história de Esaú, era aquele homem que desfez da sua primogenitura, do seu direito de primogenitura, desfez do seu cansaço por um prato de lentilhas, estava mais preocupado em satisfazer alguma coisa momentânea. E Jacó, ainda que a história mostre todos os erros, houve um momento de decisão, enquanto ele estava ali, passando a sua família, porque tinha um encontro com seu irmão, e alguma coisa ia acontecer ali. Havia um momento de decisão da sua vida, assim como nós lemos que em um momento de decisão, um momento de oportunidade, nós temos que tomar uma decisão. E naquela luta com Deus, a história muda, a história se transforma. Como tem sido a nossa vida, o questionamento não é, irmãos, de algo que seja aparente, de algo que seja a aparência de religiosidade. O questionamento é para mim, é para você, é para todos nós, no sentido da igreja. Quem tem nos inspirado? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, certamente nós vamos olhar para pessoas que nos inspiram, que vão nos mostrar um padrão de adoração a Deus, de amor a Deus, de amor por sua palavra. Nós olhamos esse texto aqui no capítulo 30, Ezequias ainda estabelece novamente a Páscoa e convida as outras tribos que estavam distantes. Todos estavam dispersos, alguns zombaram, mas enfim, vieram e se reuniram para a Páscoa. E ao final do texto do capítulo 30 vai dizer que nunca houve uma alegria tão grande quando eles se reuniram, como nos tempos do rei Salomão, quando foi inaugurado o templo, quando foi dedicado o templo. Quer dizer, as duas comparações que a Bíblia cita a respeito de Ezequias vão fazer referências de alguém que trouxe uma inspiração para que ele tomasse uma decisão e governasse conforme um modelo que agradasse a Deus. Um modelo que trazia inspiração de adoração a Deus, de amor a Deus, as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz com muita propriedade, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo.
Alguém para dizer isso não está cheio de orgulho, não está falando a respeito de alguma coisa em vão. Ele está falando de procedimentos. Quando nós buscamos inspiração em alguém, nós vamos olhar as virtudes, nós vamos olhar as atitudes, nós vamos olhar a coragem, nós vamos olhar as decisões que nos inspiram para que a gente também possa acreditar que é possível viver uma vida relevante, uma vida que traga inspiração para as pessoas. Amém? No seu trabalho, seja o melhor funcionário naquilo que você faz. No sentido de que as pessoas vejam o seu trabalho e digam, poxa, essa pessoa é dedicada, essa pessoa tem um bom trabalho. Nos seus estudos, na sua família, enfim, aonde você for colocado. Tem um livro que o título dele é Floresça onde você for plantado. Onde você for colocado, faça com que Cristo seja exaltado na tua vida, onde quer que você esteja. Aonde quer que você esteja, você inspire pessoas. Você leve Cristo como modelo para que as pessoas entendam que existe uma vida que traz sentido. Trazer relevância à nossa vida é mostrar para as pessoas que a vida tem um sentido melhor, um sentido maior do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. Amém? Que Deus abençoe vocês. A palavra está com... Pode encerrar? Algumas pessoas de nossa igreja, né? Vamos falar do nosso quintal, né? Algumas pessoas de nossa igreja nos inspiram, né? Olha a vida do nosso pastor Antenor, não é? Pastor Marcos. Eu ouvi uma vez uma pessoa, não estou falando isso aqui para agradar ninguém, mas vamos olhar pessoas que... uma pessoa conhecida minha pegou carona com uma pessoa aí da cidade, mas não faz parte do contexto da igreja, religião, nem nada disso. E ele comentou que a sua esposa era da igreja batista. Ele disse, pastor Antenor, do pastor Marcos. Ele disse, olha, eu não conheço pessoa mais honesta do que o pastor Marcos. Falando a respeito do pastor Marcos, é evidente que do pastor Antenor também, né? Como é importante, né? A gente ouvir essas coisas de pessoas que estão cuidando da gente, não é? E entre outras pessoas que nos inspiram. E você pode também ser motivo de inspiração para outras pessoas, para que elas vejam Cristo na tua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Levante as suas mãos. Santíssimo Deus, muito obrigado. Obrigado, meu Deus.